Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, neste vídeo chegaremos à metade aqui dessa série de 13 lições, onde estamos estudando sobre lições de fé no livro de Josué. Hoje, na 7ª lição, nós vamos estudar sobre a lealdade suprema, a adoração em zona de guerra. Vamos ver aqui como esse povo no meio do deserto ainda teve que batalhar, e principalmente, com Deus. Bom, nós temos aqui o quarteto completinho, graças a Deus, mais uma vez aqui, ó, o Ricardo tá aqui com a gente, né, Ricardo? O Alexandre e também o Marcos André. É um quarteto completo, pessoal. E lembre-se sempre que esse quarteto, na verdade, não é completo se você não faz parte dele. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vamos aí ganhando novos inscritos a cada semana, com a graça de Deus, descobrindo pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. E também, na medida do possível, dedique um pouquinho do seu tempo para comentar os vídeos, isso gera engajamento e aí o conteúdo ganha uma certa relevância aqui dentro da plataforma do YouTube de forma orgânica, sem ter que comprar a audiência. Olha só que legal, né, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de eu chamar aqui o Ricardo com a lição de sábado, Lealdade Suprema, Adoração em Zona de Guerra, queria aqui agradecer mais uma vez a Nilza Amaral, que diz assim: bom dia, meninos, abençoada semana, orem por mim, por favor, minha cabeça não está muito legal. Então, Nilza, estamos orando por você, que Deus abençoe aí, te conduza. Célia Antônio Coelho também, bom dia, quarteto abençoado. João, ainda bem que a igreja, vejo na igreja alguém sensível com as injustiças que o Estado sionista faz contra os palestinos. A Viviane Araújo, gratidão aí pela lição, viajei aqui na aula de análise do discurso, né? A Ana Tereza, Deus abençoe você. Dilson Lopes, né? Gosto de assistir esse canal, mas é claro o viés progressista de vocês, né? Não sei se é só progressista, não, mas tem várias ideias aqui, várias discussões. Temos aqui a Vilma Chico Mendes também deixando obrigado, meninos. Madalena Sabina, Vera Simões, Maria Feitosa e também a Nilza Amaral, agora já melhor aqui, deixa o coraçãozinho. Martin Jus, olha só, show de pontuações. E a Nilza, lição maravilhosa, cada vez aprendendo mais sobre o amor e o poder de Deus. Valeu, pessoal, esses são os comentários, pelo menos, que eu consegui ler aqui durante o momento que estamos gravando esse vídeo, mas não se esqueça, você pode deixar o seu comentário também, pessoal. Bom, antes de eu chamar então o Ricardo, gostaria de convidar a todos aqui para que nós possamos nos dirigir agora a uma palavra de oração, né, nos prepararmos aqui para que a gente possa entender sobre essa questão de lealdade suprema. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez reunidos para ter esse bate-papo, para a gente aprender um pouquinho mais. Às vezes a gente se exalta um pouco com um texto, às vezes com uma ideia, às vezes com uma afirmação. Mas, Pai, mais uma vez, queremos clamar que o Teu Santo Espírito dirija para que as pessoas que ouçam as palavras, as discussões, o bate-papo aqui, sejam edificadas em Cristo Jesus, Senhor. Use-nos, somos imperfeitos, somos pó, somos nada, mas que a Tua graça, a Tua misericórdia neste momento nos cubra. Em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá. Primeira coisa, ideologia progressista. Progressismo. Antes de começar, vamos lá. Primeiro, eu não vou repetir aqui, não vou repetir porque não vai, senão eu vou ter que repetir todo o vídeo. Que eu nos vídeos passados já fiz umas 2 ou 3 vezes explicando para vocês que ideologia, o que é ideologia, como o termo começou, aonde os autores que trabalham o conceito, eles começou lá quando se vai estudar, isso começa com Detracy, depois vai no contexto do iluminismo, depois vai para Napoleão, depois vai para Marx, depois vai para Gramsci, Lukács e inúmeros outros. Vai para psicologia, vai para vários lugares. Mas uma coisa que é bem simples de todo mundo entender, bem simples, uma coisa que o Norberto Bobbio falava, que essas classificações de ideologia em direita, esquerda,
progressista, desenvolvimentista, ou seja lá o que for, elas são falhas. Ideologia, ela é construída a partir... primeira coisa, ela pode ser olhada a partir de em várias amplitudes diferentes, dentro de várias esferas discursivas diferentes, mas buscando uma coesão e buscando entre todas elas, ideologia, ela existe de um conjunto de vivências individuais, aí ela pode ser enxergada através na pessoa, na psique da pessoa, ela se amplia e vai para grupos sociais, aí é onde nós podemos começar a criar alguns conceitos, cada um cria os seus. Ela se amplia para instituições, para estados, para países, para nações, para períodos históricos, para áreas da ciência e assim por diante. Então, quando você fala da ideologia de alguém, meu amigo, você precisa conhecer muito a experiência de vida desse alguém. E é impossível você conhecer a experiência de vida de alguém por um vídeo, por uma fala de alguns minutos na internet. Ok? Não estou brigando com ninguém, só estou explicando o conceito de ideologia, como ele realmente é. Ok. Agora vamos para o tema da lição dessa semana. Lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Primeira coisa, não tem essa pergunta na lição, mas eu vou fazer. Antes de eu fazer essa pergunta, eu vou explicar o porquê que eu sigo esse padrãozinho, geralmente em todos os vídeos. Porque na minha cabeça, cada pessoa deve trabalhar com a lição de acordo com a sua expertise, de acordo com a sua construção de experiências e vivências, com aquilo que você faz de melhor, com aquilo que você passou a vida se preparando para fazer. E isso não estou falando só de diplomas formais, não. Deus chama cada um para uma emuná específica, e isso já responde a pergunta do título da lição dessa semana, se nós formos buscar o original. Então, por que eu sempre faço isso? Porque há muitos anos que eu estudo hebraico bíblico, porque eu tenho formação e do mestrado ela foi totalmente voltada para a linguística. Então, por isso. Então, essa é a razão de eu seguir esse padrão. Esse padrão de análise que eu faço não é para todos, é para mim. Em razão da minha ideologia, que é algo muito mais amplo, não dá para se conceituar como progressismo. Agora vocês vão entender o que tudo isso tem a ver com a questão da lealdade suprema. No hebraico, e com aquela que eu falei do chamado, né? No hebraico, a palavra, principalmente linguisticamente e teologicamente falando, no original, que pode ser traduzida por lealdade, é emuná. Só que emuná, geralmente, ela é trabalhada nos textos, na língua portuguesa, como fé. Mas emuná é uma palavra que ela é polissêmica. O que é polissemia, Ricardo? Vários sentidos. Emuná, ela pode ser traduzida por fé, crença, firmeza, constância, fidelidade, lealdade, segurança, função, cargo, honestidade, e também pode ser traduzida por verdade. Então, quando nós estamos falando aqui de lealdade suprema, nós estamos falando de emuná, nós estamos falando de fé. Essa é a lealdade suprema. Só que a fé, obviamente, dentro de um contexto, dentro de um raciocínio de totalidade. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho deste raciocínio de totalidade.
na lição dessa semana para trabalhar essa história, esse texto de Josué. Vocês precisam de um elemento contextual. Gente, essa história de interpretar texto bíblico um pouquinho aqui e um pouquinho ali, ela é a causa da maior deformação do discurso religioso em toda a história da humanidade. Infelizmente, a sociedade de uma forma geral, e não é só no Brasil, nós precisamos parar com esse viralatismo. Ai, porque o brasileiro tem QI não sei o quê. Para começar, essa porcaria de QI não serve para nada. Para nada. Para começar de conversa. Mas o ser humano, de uma forma geral, ele enfrenta um tipo de dificuldade de enxergar o pensamento de forma integral. Então, o que ele costuma fazer? Ele costuma picar, separar as coisas. E quando ele pica, e quando ele separa os assuntos, os temas, ele se esquece da conexão daquele tema, não com o conhecimento que está ao lado, mas da conexão daquele tema com o todo. Com todo. E o pensamento e o texto bíblico, em seu original, ele foi construído dentro de uma lógica de integralidade e de totalidade. E eu vou passar para vocês hoje cinco conceitos em que todo tema bíblico precisa estar conectado como quando formos falar deles. Primeiro conceito, Bereshit, no princípio. Bereshit é o primeiro livro da Bíblia. No Bereshit você encontra vários outros códigos que na divisão da Bíblia hebraica, que eles estão mais próximos desse pensamento mais totalizante do texto, eles chamam de parashá, singular, ou parashot, mas que também foi uma construção meio aleatória ao longo do tempo para eles tentarem encontrar essa totalidade. Então, por exemplo, temos Sefer Bereshit, que é o livro do Gênesis. Sefer Bereshit é o livro de Bereshit. Daí tem Parashat Bereshit, Parashat Noah e várias outras parashats, cada um com a intencionalidade estética de construir aquilo que eu chamo de totalidade do raciocínio bíblico. Então, o primeiro elemento, Bereshit. Lá você vai encontrar respostas bem simplificado que eu vou falar aqui, tá? Você vai encontrar respostas para de onde vem da natureza humana, de onde vem o mal, das genealogias. Lá tem resposta para mais ou menos esse tipo de coisa. Como foi o princípio das coisas? Depois nós temos Shemot. Shemot é o livro dos nomes, é o Êxodo, chamado de Êxodo, mas ele é o livro dos nomes. Lá nós começamos a identificar a ação do divino sob as consequências daquilo que aconteceu lá atrás no Bereshit. Então, no livro dos nomes, nós vemos o nome do divino, nós vemos o nome de Israel, Yasharel, o nome das tribos que compõem, e assim por diante. Nós vemos esse movimento também de um povo, tem toda são várias respostas que são encontradas de como o divino atuou com o humano nesse chamado para a lealdade. E ali também tem várias instruções que se conectam, que não podem ser esquecidas. Depois Vaikra, que é literalmente o chamado. É o livro de Levíticos. Ali nós temos vários elementos alegóricos na construção do templo, do Mishkan HaKodesh, atos simbólicos, atos ritualísticos, e tudo aquilo também se conecta com o anterior. Depois Bamildebar, que é o ermo, que é o deserto.
o deserto, se conecta com o chamado. E depois Devarim, que são as palavras, que é o livro de Deuteronômio. Vocês percebam? No princípio aconteceu algo. Você quer saber o que aconteceu no princípio? Leia o livro de Gênesis. Houve uma mudança e essa mudança está ali. Tudo isso se conecta com alguns nomes. O primeiro é o nome do Eterno o foco central é o nome do Divino, que revela várias verdades, e depois o nome de homens, que também tem vários simbolismos. Depois, nomes, veja bem, para você chamar alguém, você precisa saber o quê? Para você fazer um chamado. Você precisa saber do nome da pessoa, não precisa? Então depois vem o Vaikra Levíticos, o chamado. E ali tem vários pontos de como foi esse chamado, e aqui o ponto mais importante e relevante para a lição dessa semana. Chamado em muitos aspectos para aquele povo específico, naquele momento histórico específico. É muito comum criar anacronismos e criar chamados delirantes e anacrônicos de um tempo passado para o nosso tempo de hoje. Depois, primeiro aconteceu alguma coisa e você chamou alguém pelo nome. Só que você chamou esse alguém pelo nome para ir para algum lugar. Qual é esse lugar? Bamildabar, para o deserto. E lá tem vários outros conceitos que se conectam a ele, ao deserto. Ou seja, o livro de números. Números. Nesse deserto, você vai fazer... O que vai acontecer nesse deserto? Devarim. Você foi chamado... Aconteceu algo no princípio, você foi chamado pelo nome. Você foi chamado pelo nome para o deserto, para escutar palavras. Escutar palavras. Este caminho que eu percorri é um resumo de algo muito maior, mas serve como um mapa para vocês se situarem, para toda vez que vocês raciocinarem juridicamente, ato falho novamente, raciocinarem religiosamente, vocês precisam criar coerência de qualquer assunto com esta totalidade. Os profetas a seguir fazem isso, raciocinam assim. O Cristo faz isso, raciocina assim também. Ok? Agora vamos lealdade e vamos para o tema da lição dessa semana, e vocês vão perceber no primeiro parágrafo porque essa introdução é importante. Nesta semana estudaremos alguns momentos importantes durante a conquista da Terra Prometida, no qual Israel se reconsagrou ao Senhor, às vezes diante de um perigo iminente. Josué tomou a decisão aparentemente irracional de circuncidar os israelitas em território inimigo. Está lá, Josué 5, 1-9. Celebrar Páscoa diante de um perigo iminente. Construir um altar e adorar o Senhor enquanto a conquista estava a todo vapor. E montar o tabernáculo, quando as 7 tribos de Israel ainda não haviam recebido a herança. Vamos perceber aqui algumas coisas, gente. Na lição dessa... Primeiro conceito, terra prometida. Terra prometida, esse tema, ele se conecta primariamente com Bereshit, no princípio. Então tem um porquê dessa terra prometida que está conectada com o bem e o mal, o nascimento do bem e o mal, o nascimento, a necessidade da morte de um primogênito, a necessidade de um ato simbólico para lembrar da morte desse primogênito.
Então, tudo ligado à Terra Prometida está conectado lá no Bereshit ao Cordeiro, à promessa abrâmica, nos quais e está relacionado ao surgimento do bem e do mal. Perceberam? Totalidade? Vamos continuar conectando? Nos quais Israel, gente, tá aonde? Shemot, livro dos nomes. Então, Israel precisa estar conectado ao nome do divino, que significa Erie Esherie. Eu, divino, serei o que serei. Eu, divino, é o nome do divino. Serei o que serei para resolver aquele problema, aquilo que aconteceu lá no princípio. Resolver aquele problema lá atrás, que aconteceu lá no princípio. Percebam, é o divino, não é Israel. O que significa Israel? Israel significa Yashar El, retidão com Deus. O divino fará tudo o que ele tem poder para fazer, e ele pode fazer qualquer coisa, para Yashar El, tornar esse povo reto. Continuando, temos aqui outras. Josué tomou uma decisão aparentemente racional. Tudo bem, está lá no Josué, já saímos ali da Torá, certo? Mas Josué se conecta a Torá com a história de quem? Se conecta na Torá com a história de Moisés. Então nós voltamos lá para a Torá. Então nós precisamos conectar Josué com Moisés, a saída do Egito, aonde eles eram escravos, para uma terra prometida. Essa saída do Egito, de onde eles eram escravos, para essa terra prometida, tem uma razão. Porque houve um chamado. Nome do divino. É o divino que vai fazer, não é Israel. É o divino que vai fazer, não Israel. E ele está fazendo isso por quê? Por causa de alguma coisa que aconteceu no princípio, que é surgimento do bem e do mal. É algo que aconteceu no princípio. Correto? Vamos continuar. Celebração da Páscoa. Celebração da Páscoa é um ato simbólico. É um ato simbólico que se conecta com o chamado. É um ato simbólico para aquele povo, naquele momento histórico, tinha uma funcionalidade específica para aquele povo. Isso se chama Brit Hadashah. Ok. Construiu um altar de adoração ao Senhor, outro ato simbólico, que se conecta ao Vaikra, que se conecta ao chamado, o chamado para o deserto é onde você vai escutar a palavra. E montar o tabernáculo, é o Mishkan HaKodesh. Quanto às 7 tribos, cada uma dessas tribos tem um nome, tem um Shem, está lá no Shemot. Ainda não havia recebido a sua herança. Vocês perceberam a totalidade neste primeiro parágrafo da lição dessa semana? Ok. O problema é o seguinte. Quando nós vamos raciocinar biblicamente, nós precisamos pensar todo conceito pequeno em uma coerência com o todo. Aí nós vamos para o segundo parágrafo. O autor introduz passagens e temas com conteúdo temáticos. E no segundo parágrafo da lição da semana, ele faz uma redução abrupta. E faz uma aplicação, seguinte aplicação: em meio à correria da vida, tendemos a focar nas urgências que surgem diariamente. Com frequência, deixamos de lado os momentos de qualidade para renovar nosso compromisso com Deus, fazer uma pausa e expressar gratidão por tudo o que ele tem feito e continua a fazer por nós. O culto matinal vespertino, assim como o altar familiar, parece fora de lugar, da nossa rotina, guiando uma conveniência para buscar realizações pessoais. O que o autor da lição fez aqui? Ele introduz um parágrafo com conteúdos temáticos de extrema complexidade e, quando ele vai para o segundo parágrafo, ele faz uma aplicação extremamente reduzida. Isso pode ser uma escolha estilística, só que essa escolha estilística ela existe em função
de que nós temos a tendência para simplificar a realidade. A tendência mas essa escolha estilística ela vai fazer o quê com o leitor da lição de sábado? O leitor da lição de sábado ele vai prestar atenção apenas e exclusivamente no segundo parágrafo. Tudo o que foi trazido como conteúdo temático no primeiro vai se perder na memória de professores e de alunos. Então, essa escolha estilística é uma escolha que ela pode ser, por alguns, interpretada como adequada, porque estamos falando de introdução da lição dessa semana. Só que, novamente, em razão também de que o pensamento ocidental, de uma forma geral, é assim, nós estamos muito distante da forma com a qual eles pensavam lá naquela época. Nós temos apenas estudos que apontam mais ou menos como isso acontecia. Então, o que o autor faz? Lição de domingo, ele separa e ele fala da primeira aliança. Lição de segunda, ele separa, porque é assim que o nosso raciocínio funciona, hoje em dia, e fala só da Páscoa. Lição de terça-feira, ele fala separadamente dos altares e de renovação. E lição de quarta-feira, escrito em pedra. Quinta-feira ele vai falar sobre ansiando da sua presença, ele vai fazer ali uma aplicação, tentando ele poderia amarrar, mas trazendo novos elementos, inclusive, que eu acredito que o Marcos vai falar sobre a tribo de Manassés e assim por diante, trazendo novos elementos, só que como é que eu vou dizer? O horizonte do nosso tempo nos afasta da forma com a qual se raciocinava naquela época e da forma com a qual o texto é construído. E este problema, que é inerente a todo estudo bíblico, nós identificamos 99% das vezes. Isso não é uma crítica ao autor, isso é apenas uma constatação de algo que vem da forma com a qual a humanidade raciocina nos dias de hoje. Só que isso nos afasta de uma interpretação totalizante, integral, de como era feito, de como acreditamos através de estudos, era feito à época. Então, vocês percebem que existe um descompasso? Pela fé, acreditamos que o Espírito Santo vai corrigir esse descompasso. Pela fé, acreditamos isso. Mas eu preciso fazer essa inferência linguística que eu espero que vocês entendam. Não é uma crítica ao autor, isso é algo que surge porque nós vivemos em um horizonte de significados, significantes e sentidos e de forma de organização desses sentidos, significados e significantes muito diferente do que eles tinham à época. Perfeito? Então vamos lá, vamos seguir. Agora nós vamos para a lição de domingo e nós vamos tentar resolver alguns problemas. Primeiro, o autor da lição vai falar sobre aliança. Então vamos lá. Vamos para a lição de domingo. Separei aqui para vocês alguns textos. Espera que só deixa eu encontrar os textos. Achei. Vamos lá. Primeira coisa, gente. A chave do texto que o autor da lição trouxe é Josué 5, do versículo 1 ao versículo 7. Então, a análise que vai ser feita na lição de domingo vai ser em cima deste texto, que está aqui, que é justamente o texto da primeira pergunta. Josué 5, do versículo 1 até o versículo 7. E aqui nós podemos também, naquela tentativa de nos aproximar do original, eu vou tentar fazer. Eu separei algumas expressões aqui, mas primeiro nós vamos dar uma lida lá. Josué
5 e o versículo 1. E na minha tradução diz o seguinte, provavelmente vai estar diferente da tradução do Lúcio, que o Lúcio vai colocar na tela. E sucedeu o quê? Ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo entre eles, por causa dos filhos de Israel. Vamos entender esse versículo aqui. O que nós temos aqui nesse versículo? Primeira coisa, gente, nós temos aqui uma estrutura estética verbal aqui que reconfigura memórias coletivas daquele povo. A travessia do Jordão faz eco ao Shemot, ao livro do Êxodo e a travessia do Mar Vermelho. Então tem uma arquitetura narrativa aqui de libertação. Entendem? Aqui é construído um efeito de resposta dos povos. Eles ouvem, eles interpretam os sinais e eles reagem a esses sinais. Existe também aqui o medo do inimigo. É prova, e é colocada à prova a questão do poder divino. Existe uma produção aqui do outro, radical. Os amorreus e os caldeus, eles não são personagens com voz. O que eles dizem? Nada. O que eles sentem? O narrador não define. Mas há a questão ali do medo. Mas aqui, principalmente, há nesse discurso uma configuração de um outro silenciado. Esse outro silenciado tem uma funcionalidade aqui no texto que vai legitimar uma conquista, só que essa conquista legitimada, ela só pode ser legitimada no contexto da Torá, naquele contexto inicial que nós falamos, de totalidade que eu iniciei. É lá que esta conquista legitimada é legitimada, não em outro contexto histórico. Existe uma construção no texto de uma moralidade de guerra e de uma vocação divina voltada para aquele tempo histórico. Aquele tempo histórico. Percebem? Então, beleza, vamos continuar. Nós temos aqui também, existe uma funcionalidade aqui de uma transição aqui. Israel é apresentado naquele contexto como agente do cumprimento divino. As nações estão posicionadas ali para serem vencidas, naquele contexto que eu falei de integralidade da Torá, não outro. Existe uma estética das palavras, da imagem, existe um coração que se derrete, que é uma comunidade sem resistência emocional. Isso pode ser utilizado, gente, por pessoas com discurso para fazer as maiores atrocidades, derreter os corações. Nós estávamos até comentando agora há pouco. Quem domina a doxa, quem domina o acho, domina o mundo. Quem sabe fazer os corações se derreterem, faz as pessoas fazerem as piores coisas. E também as melhores. Não houve mais espírito, existe ali uma exaustão identitária e completa, né, por causa dessa memória coletiva que foi invocada. Por causa dos filhos de Israel, ali os filhos de Israel são o povo eleito. Naquele contexto, dentro daqueles elementos de totalidade que eu passei lá no começo, eles são o povo eleito. Ok? Então vamos lá, vamos para o segundo versículo. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Alexandre até vai falar um pouco sobre isso. O que nós, sob o ponto de vista da linguagem, nós separamos aqui para vocês? Primeira coisa, gente, naquele tempo específico, aqui nós temos um marcador de ruptura. Agora é um novo momento histórico.
E aqui nós temos Yahué disse. Aqui nós temos o nome conectado ao Shemot. Temos o tetragrama sagrado, Yud, Re, o Vav e o Re. Este nome é um nome de autoridade absoluta do enunciador. O enunciador é um líder humano? Não. O enunciador é um povo específico? Não. O enunciador é o próprio Yahué. Não se pode criar conexão com os dias de hoje. Facas de pedra, sinal de retorno e uma origem a uma identidade antiga. Que identidade antiga que é essa? Bereshit. Está lá no princípio a resposta para essa pergunta. Está lá no Gênesis. Esta identidade antiga é pré-lapso, é antes do mal entrar neste mundo. É antes de haver o mal, primeiro elemento, vamos acrescentar mais alguns elementos, podem ser acrescentados outros para dar essa totalidade, está conectado a Abraão, a promessa abrâmica, que está conectada a atos simbólicos do primogênito e do cordeiro que é morto, que tira o pecado do mundo. Então a Brit Milá é um símbolo de que alguém, um ser, tem autoridade para resolver aquele problema que está lá no princípio. Então, Brit Milá, circuncisão, é um símbolo que está conectado à origem do mundo, à contaminação deste mundo por Yetzer Hará, um mundo que era Yetzer, uma natureza que era Yetzer Hatov e se tornou Yetzer Hará. Só que isso é um símbolo de que há um chamado, que há um ser que tem autoridade para resolver isso. E é isso que nós identificamos aqui no texto, conectando a totalidade. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos os filhos de Israel com aquela identidade coletiva pactuada. Isso se conecta aos nomes. Israel, gente, não é quem vai fazer. Eu serei o que eu serei. Não é Israel. Israel é reta aos olhos de Deus. Yaakov, ele é um termo que se conecta com algo que é torto. Jacó. E Israel é um termo que se conecta com algo que é reto. Então, quem vai fazer esse aplanamento de Israel, quem vai conduzir até a terra prometida é o Eterno. Qualquer mudança é o anticristo, é um discurso que não é do sagrado, verdadeiramente do sagrado do profano, aonde o profano é a humanidade e o sagrado é o próprio divino. Seguindo, vamos para agora. Nós temos aqui um discurso divino, né, gente? Ainda nessa questão das facas e da circuncisão, que tem um elemento aqui. Nós vemos um corpo biológico simbolizado por Yaakov e um corpo que nós poderíamos dizer espiritual ou teológico, que é simbolizado por Yasharel. Então, um corpo biológico que no princípio foi contaminado pelo mal, está lá no Bereshit, no Gênesis, e agora esse corpo ele muda e se torna um corpo teológico, sim, e esse é o simbolismo que é trazido. Esse povo da aliança, esses indivíduos formam um grupo que foram chamados para esta transição. E esse ato simbólico simboliza isso. Sou pacto pertencente a Deus que lidera para uma guerra. É Deus que lidera, não é Netanyahu. Isso não tem nada a ver com o viés progressista. Olha tudo que eu estou falando aqui. Segunda vez, a geração que cruzou o Jordão, ela não era circuncidada. O rito restitui simbolicamente uma legitimidade deste corpo espiritual ou teológico para a guerra. Então nós temos algumas imagens poéticas e simbólicas aqui. Facas de pedra, é uma memória arcaica que retorna às origens abrâmicas. Retorna ao sacrifício de Abraão. Existe um ato coletivo com uma disciplina militar que retorna aos livros dos nomes, Shemot,
Existe um momento linear antes da batalha, onde há uma purificação e uma consagração. O corpo é como se o corpo se tornasse um corpo semiótico, onde a fé, que é a emuná, o título da lição dessa semana, ela se escreve na própria carne. Ok. Então vamos lá, vamos continuar. 3. Então Josué fez para si facas e pedras e escondeu os filhos nos montes. Já falamos dos precursos, já falamos bastante sobre isso. Nós adiantamos porque o 2 já tem lá uma certa relação. Então vamos agora então para o 4. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Então, aqui também está conectado, já falamos bastante sobre isso daí, quando falamos do versículo anterior, e já fizemos a conexão com a totalidade, né? Então, vamos lá, vamos para o próximo versículo. Nós temos aqui, nesse versículo, gente, tem alguns elementos interessantes. Diz o seguinte: porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de ter saído do Egito, haviam circuncidado. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos ali um enunciado de contraste. A narrativa, ela reformula passado para explicar o presente. Esse passado aonde? Bamildebar, no deserto. Aquilo que deveria ser continuidade, na visão de muitos, foi interrompido por alguma razão no deserto. Desculpe, mas o texto não vai dar detalhes, ele fala muito superficialmente e existem apenas ilações sobre o porquê disso. O texto cria uma tensão semântica entre os libertos, porém não plenamente pactuados ou no próprio corpo, os caminhantes, porém ainda não consagrados. Mas é simplesmente uma marca ritual no corpo com todo aquele simbolismo que eu expliquei. O próprio corpo se tornou uma fronteira discursiva ali. A marca do corpo estabeleceu essa barreira discursiva entre Israel e reto aos olhos de Deus, que foi planificado por Elrie, na pessoa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi profetizado a Abraão, que profetizou a Abraão que em ti, Abraão, serão benditas todas as nações na terra. Este é o contexto totalizante entre passado e futuro, entre salvação e desqualificação. O Cordeiro. E este corpo tornou-se um território para toda essa mensagem teológica. O deserto, Bamildebar, funciona como um tempo-espaço, um cronotopo ali de intervalo. É um espaço-tempo de suspensão. O pacto fica ali, como se cria-se uma tensão linguística, como se o pacto tivesse ficado em espera. Uma espera latente. Bamildebar parece, ou seja, o deserto, ele parece um não lugar de identidade. Israel existe, mas ainda não é Israel plenamente. Isso traz o texto. E isso acontece ainda nos dias de hoje, gente. Existe um Israel. Existe um Israel, Estado de Israel. Mas a nossa identidade do cristão, ela depende do vínculo com o Cordeiro, com a promessa abrâmica, com o nome que foi, o nome que fará o que é necessário para acabar com aquilo que aconteceu lá no Bereshit, no bem e o mal. Ok, vamos agora então para 5:6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar todas as nações, os filhos da guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara, e os seus pais dar-nos a terra que mana leite e mel. Ok, então vamos lá, vamos nos aprofundar aqui nesse versículo. O que nós temos aqui, gente? A palavra aqui, ela não apenas narra. A palavra aqui, ela também julga. Existe uma geração, aquela geração adulta, aquela geração lá do Shemot, e essa geração que está lá no Shemot, ela foi para o deserto e ela foi transformada.
no deserto. Existe um modelo negativo, aqueles que não ouviram. Não ouviram do que no deserto, gente? Não ouviram a palavra, Devarim, Deuteronômio. Existe um aviso preventivo, obediência e posse da terra. O texto, ele aqui constrói agora uma memória, que na época era uma memória seletiva. A nova geração é herdeira de toda aquela promessa integral. Não é de um pedacinho dela, não. O tempo funciona aqui é como se fosse um cronotopo pedagógico. É um tempo de depuração. É um tempo estruturado para apagar um Israel indócil, um Israel e gerar um novo Israel, um Israel obediente. É um tempo de silenciamento da voz humana e um tempo de afirmação da voz divina. Se vocês estão enxergando isso hoje, no que está acontecendo no Estado de Israel, vocês me perdoem, mas eu não vou nem adjetivar. A nação como um corpo que morre. Nós vemos ali um corpo nacional que passa por uma morte física, uma morte discursiva. Existe uma substituição ideológica, ou melhor dizendo aqui, uma substituição espiritual, mental, de cada indivíduo, da comunidade, rumo a essa totalidade. A circuncisão é uma cirurgia simbólica que remove um resto ideológico de uma geração rebelde. Ok? Vamos seguir. Nós temos aqui no versículo 6, gente, um Bamildebar, um deserto que mata os desobedientes. Um pacto selecionado para os obedientes, dentro daquele contexto de totalidade, pelo amor de Deus. Uma promessa direcionada a uma terra fértil. E nós vemos aqui uma história que se legitima para esta nova liderança de Josué naquele tempo histórico. A voz que se organiza é uma voz performática que ordena, que pune e que distribui emuná, lealdade, fé. Existem funções humanas também nesse plano. Por isso que o livro dos nomes também tem nomes humanos. E estes nomes humanos para essa terra prometida. Esses nomes humanos, gente, é toda uma construção simbólica. A terra prometida será herdada por um povo desertificado, mas agora purificado. Nós vemos, então, porém em seu lugar pôs a seus filhos e a esse Josué que circuncidou. Portanto, estavam incircuncisos porque os não circuncidaram no caminho. Falamos já sobre isso e chegamos finalmente ali ao 7. E para não falar que eu não falei de rosas, também, novamente, eu fiz a mesma coisa que na semana passada. Falei muito pouco na ponta da linha, mas falei sobre o assunto e respondi a pergunta. Eu vou encerrar passando para o Alexandre com um na ponta da linha. Porque é fácil deixar Deus de lado por coisas que parecem mais importantes. Como podemos combater essas tendências? Vai, Alexandre. Vou voltar a falar uma coisa que eu já falei. Ricardo fala coisas interessantes de um jeito muito difícil. Falou o apóstolo Paulo, agora vai falar o Pedro aqui. com perdão da comparação, porque a gente é muito menor, mas muito, muito menor, mas no aspecto da complexidade e da simplicidade. Vou tentar trazer o raciocínio que o Ricardo faz, que é muito interessante. Se você teve dificuldade de acompanhar, eu tive em alguns momentos, às vezes vale a pena voltar e tentar pegar o fio e entender de volta. E me corrija se eu tiver equivocado na apropriação que eu faço da tua fala, Ricardo. Mas entender que existe um problema aqui que o autor está encarando, que o autor está trazendo e que, de alguma forma, o autor manifesta nisso. Existe um conjunto de verdades que é muito grande, muito elaborado, muito complexo e muito interligado, interconectado,
Essas verdades são aquilo que o Ricardo ele explica como totalidade. E que no senso do raciocínio dele, ele aponta como essa totalidade apontando para um processo de encontro e de chamado com Deus, para um processo que é o processo de redenção, que é o processo de salvação, que termina lá no final com o povo entrando na nova terra. Só que não é mais o mesmo povo que saiu, é um novo povo. Então, isso aí representa um processo de conversão, representa um processo de julgamento, representa um processo de transformação, de chamado para uma emuná, quer dizer, chamado para um propósito, para um ministério, para uma fé, para uma prática, e termina lá no final com a entrada na nova terra. E aí eu olho para todo esse complexo de coisa e eu pergunto, qual é a importância de eu fazer o meu culto diário? Gente, a aplicação não é individual e a gente não é o centro do mundo, sabe? Eu olhar para toda essa sofisticação do plano da redenção e eu reduzir ela a se eu faço ou eu não faço o culto diário, se eu dedico ou não dedico tempo para isso ou para aquilo, é eu perder o senso de totalidade. É eu fazer uma aplicação que às vezes é muito mesquinha, muito pequena, de algo que é muito maior. E aí vem o texto com a pergunta de domingo ali. Por que é fácil deixar Deus de lado por coisas que parecem mais importantes? Como podemos combater essa tendência? Aí eu posso pensar assim, a coisa mais importante é eu fazer o culto diário, né? Porque ele fala isso lá na lição de sábado, que o Ricardo até se incomodou com o segundo parágrafo, né? Ele vai fazer esse comparativo, né? Da gente manter o culto diário, manter o altar da família, manter isso no meio de uma rotina. Como se isso fosse o importante. Gente, isso não é o importante é o plano da redenção. É que diante do plano da redenção, toda a rotina é desimportante. E essas coisas, elas ganham sentido e ganham importância não per si, mas pelo vínculo que elas estabelecem com a totalidade. Então, eu ficar olhando apenas para a prática imediata daquilo que eu faço ou deixo de fazer, sem manter essa prática conectada a um plano da redenção que é muito maior, faz com que essa prática ela perda sentido e ela se transforme numa ritualística vazia. Então, o raciocínio super sofisticado que o Ricardo faz, ele acaba nos levando para essa apropriação da coisa, que é entender que não se trata de fazer o culto familiar só, mas se trata do vínculo que esse culto familiar produz entre eu e a minha família e o plano da redenção, a totalidade do qual nós fazemos parte. Eu me lembro de uma família que eu presenciei o culto familiar, eu conheci uma família adventista, que fazia o culto familiar todo dia. Todo dia eles faziam o culto familiar. Estudavam eles liam a meditação, aí lia a lição das crianças, lia a lição dos adultos e fazia uma oração. Todo dia fazia isso. Só que fazia isso correndo. A oração parecia que no final a pessoa que estava orando ia gritar gol. Todos os dias se repetia a mesma oração. E aquela prática ritualística, ela era feita pelo ritual como se fosse uma coisa em si mesmada, uma coisa que se acabava em si. E que perdia o vínculo com a totalidade. Agora vamos olhar para a história da narrativa da lição. Está lá Josué e o povo entrando na terra. Eles estão no meio de guerra, no meio de conflito. E aí, nesse momento, Josué para com o povo, por ordem de Deus, e fala: a gente vai circuncidar todos os homens que não são circuncidados. Isso, em termo logístico, era estúpido. Porque você vai pegar os combatentes e vai deixar eles fisicamente debilitados. Você vai gastar tempo e energia que podia usar para combater o inimigo, para erguer altar, para fazer festa.
Mas a questão aqui é que esses ritos não importavam por eles. Se eu olho para o rito pelo rito, ele perde sentido. Porque ele perde vínculo com o plano da redenção, ele perde vínculo com a totalidade. Aonde que está o sentido de fazer tudo isso? Está em entender que eles não estavam lá para conquistar a terra, que eles estavam lá. E aí é muito legal o comparativo do Jacó, que é torto, com Israel, que é reto, né? Eles estavam lá para fazer parte de um processo que começava pela transformação deles mesmos. Então vamos agora tirar tempo para cumprir a aliança. Porque é por meio desses atos simbólicos que nós nos vinculamos com uma totalidade que nos é muito maior. Então imagine duas pessoas com uma olhando para a outra. Nós não somos a mesma coisa. Nós dois fazemos o culto diário. Mas você faz o culto diário achando que o culto diário vai te salvar e te fazer ser uma pessoa boa. Eu faço o culto diário porque eu preciso me conectar com uma verdade que é maior que eu e que é Deus. Então nós não somos a mesma coisa. A importância não é só o que é feito, mas o como é feito. Agora eu consigo caminhar para a lição de segunda para a gente ver como o ritual da Páscoa ele mantém vínculo com uma totalidade aqui que é muito maior. E mantém vínculo com uma ideia de plano da redenção. Existe a Páscoa na saída do Egito, e agora o povo está para entrar na nova terra também. Na nova terra não, né? Na terra prometida. E na véspera da entrada na terra, no processo de entrada na terra, é feita uma parada, e é feita uma Páscoa. É feita uma circuncisão. O que é a Páscoa, gente? Se não um banquete, né? Um banquete sacrificial, um banquete cerimonial. A Páscoa, novamente, pela Páscoa não é nada, o rito pelo rito não é nada, mas ele mantém vínculo com uma totalidade de verdade que é muito mais ampla. A Páscoa no Egito é o cordeiro que morre para nos libertar da escravidão e para salvar a vida do primogênito. A Páscoa na entrada é o cordeiro que é o nosso caminho para receber a promessa da herança. E esses dois cordeiros, eles estão presentes em Cristo. É, em alguma medida, a Páscoa que é manifesta na cruz com o sacrifício de Cristo, mas é, em alguma medida, a Páscoa que está prometida na ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro. É o Cordeiro que morre para me libertar do pecado, mas é o Cordeiro que me convida para um banquete na entrada na terra prometida. Quer dizer, o que está presente aqui, nessa narrativa que vai da saída da peregrinação, na saída para a peregrinação no Egito, e na entrada na terra, é um simbolismo da nossa peregrinação na terra enquanto plano da redenção. A gente vivendo aqui, Cristo morrendo para nos salvar, e depois nos abrindo por meio de seu sangue a oportunidade da festa das bodas. Então essa Páscoa, ela é ao mesmo tempo o fechamento do tempo de deserto, mas ela é ao mesmo tempo a abertura para o tempo da terra prometida. A nossa terra prometida, esperamos, é novo céu e nova terra. Então existe uma relação tipo-antitípico aqui que vincula-se com, de volta à ideia do Ricardo, a totalidade. É interessante também que no momento da Páscoa cessa o maná. Olha que legal, né? Eles fazem a circuncisão, eles fazem a Páscoa para entrar, cessa o maná e eles passam a comer dos frutos da terra. O maná, gente, ele representa aqui o sustento de Deus para o povo no deserto. Se a gente pensa que o deserto é o nosso tempo nessa jornada na terra, até a entrada no céu, no momento em que a gente entra para o céu, no momento em que a gente entra para o novo céu e nova terra, no momento que a gente entra para a terra prometida, a gente não vai mais comer do maná. A gente vai comer do quê?
do fruto da árvore da vida. A árvore da vida que aponta para Cristo. A boda do cordeiro que aponta para Cristo. Então eu não preciso mais ser sustentado por Deus no deserto, porque agora eu como com Deus na mesa. O maná pode parar de cair. E aí fecha o texto lá em Josué falando da ideia de que isso era uma exigência da aliança. E aí de volta, pessoal. A aliança, a gente não deve olhar aqui como um rito que eu vou cumprir para receber um carimbo de estrelinha de bom aluno. Não é isso a aliança. A aliança é um vínculo que eu produzo de pertencimento a essa totalidade, que é o plano da redenção. Quando a gente pega o rito pelo rito, chega naquilo que Paulo fala nas suas cartas. Você acha que a circuncisão serve de alguma coisa? Então corta tudo, se mascule, né? Arranca de uma vez. Se você acha que o ato, que o rito, ele supre, ele é um rito destituído de sentido se ele perde a relação com a totalidade. Chega na lição de terça, brevemente para passar para o Marcos, que eu já me delonguei mais do que eu pretendia. Aí a gente tem a morte de Acã, que a gente estudou na lição passada, a emboscada contra a cidade de Ai, que acontece ali a grande vitória deles, e depois disso, o que Josué vai fazer? Erguer um altar com um monumento de pedras. Aqui nós temos a prática, novamente, do estabelecimento de um memorial. É importante que depois da vitória o povo pare para levantar um monumento de memória, erguer um altar, porque eles estão dizendo que eles só venceram por causa da intervenção divina. Eles não ganharam porque eles eram mais fortes. Quando eles tentaram sozinhos com os 3.000, eles perderam, mesmo achando que o inimigo era mais fraco. Quando eles vão sob o comando de Deus, eles vencem. Porque quem luta essa batalha não é eles, é Deus. E aonde que está o vínculo com a totalidade aqui? Eles não estão entrando na terra prometida para combater porque eles são soldados valentes. Eles estão entrando na terra prometida porque, disse o Ricardo, eles foram chamados. Chamados para o deserto, mas foram chamados também para a boda do Cordeiro. Quer dizer, eu não vou para o céu porque eu mereço. Eu vou para o céu por causa da misericórdia de Deus e porque Deus me chamou, Deus me elegeu. Passo agora para o Marcos André. Está contigo, Marcos. Obrigado, Ricardo, Alexandre. A vinda do Alexandre para esclarecer a fala do Ricardo, para mim, é muito útil. Às vezes o Ricardo fala difícil e eu fico meio perdido aqui, realmente. E na parte de quinta-feira, nós vamos falar sobre o altar de pedras, né? Ou melhor, os mandamentos escritos em pedra. Josué escreveu uma cópia da lei em pedra, e toda a lei, no caso, provavelmente ali o livro de Deuteronômio, né, foi lido para todo o povo. E isso, na verdade, foi feito em cumprimento àquilo que Moisés havia ordenado. Moisés havia ordenado que esses dois montes, que ficavam um de frente para o outro, né, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, eles deveriam servir para as bênçãos e maldições. Eu gosto sempre de fazer aplicação, né, porque a parte teológica, o Alexandre e o Ricardo trabalham muito bem essa parte, então eu gosto de fazer aplicações. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem muita dificuldade de lidar com as maldições da lei de Deus. Quando fala de um Deus que é enérgico contra o pecado, parece que esse Deus ele é destituído de amor. Então as pessoas focam muito no amor, né? E às vezes o amor de Deus ele se sobrepõe, ou a maneira como é colocado, né? Ele desvirtua o evangelho.
Porque o evangelho é a boa notícia para quem está com uma má notícia na mão. O salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Essa é a péssima notícia. Mas o evangelho chega dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a essência do evangelho. Mas funciona como uma tesoura, você percebe? Que a tesoura ela só funciona se ela tiver as duas partes. Do contrário, ela pode ser qualquer coisa, menos uma tesoura. O evangelho é da mesma forma. É a boa notícia para quem compreendeu a má notícia do evangelho. Então, o salário do pecado é a morte, era representado aqui pela leitura das maldições. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, era representado pela leitura das bênçãos. Então, hoje, ao pregar o evangelho, nós precisamos falar do amor de Deus para alguém que reconhece a sua maldição, reconhece a sua condição amaldiçoada. Jesus ele leva a maldição da lei sobre si. Qual é a maldição da lei? É aquilo que a lei diz, o salário do pecado é a morte. Jesus levou sobre si a nossa morte. Aí o autor faz a pergunta aqui, né? Qual o significado desse escrito? O significado aqui era um memorial, era algo que ficasse para a posteridade, né? Que ficasse por um bom tempo, eu não vou dizer perpetuamente, porque nós já não temos mais acesso a essas pedras, né? Nós não sabemos exatamente onde elas ficavam e onde estão hoje, mas esse memorial provavelmente ficou por muito tempo ali. E aí o autor continua aqui nos pedindo para ler alguns outros textos, né? E esses textos, eles, na síntese, é Deus dizendo para não esquecer dos mandamentos, não esquecer da lei, não esquecer daquilo que lhe foi ordenado, né? Nós, seres humanos, o autor diz aqui que nós frequentemente esquecemos coisas com facilidade, especialmente aquelas coisas que nós não temos acesso, não temos contato diário. E aí, isso aqui pode ser comparado ao que Jesus disse lá no finalzinho do Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 7, quando ele diz que existe alguém que constrói a sua casa sobre a rocha e alguém que constrói a sua casa sobre a areia. As duas casas, olhando, elas são muito parecidas, mas é no momento da tempestade que aquela casa que foi fundamentada na rocha, ela se sobressai, enquanto que a outra cai. E aí ele termina o Sermão do Monte dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que ouve essas palavras e pratica. Então nós, por exemplo, se eu perguntar para um professor de matemática sobre o Teorema de Pitágoras, por exemplo, né, ele vai dizer tranquilamente como que se resolve ali a questão e para que serve. Mas nós, cidadãos comuns, vamos ter dificuldade. Por quê? Porque nós não usamos isso, né? Os códigos, por exemplo, Lúcio, que é programador, ele ensina lá os códigos para os alunos, mas os alunos, daqui a alguns meses, se ele não mexe com aquele formato, eles já esqueceram todos os códigos, precisam... Mas quando ele pratica, ele já conhece aqueles códigos de cabeça. Então, a mesma coisa, se nós queremos erguer um memorial que seja duradouro, e aí trazendo para a nossa vida pessoal, né? Como o Alexandre disse, conectando o grande com o micro, né? Com o nosso micro-universo, nós precisamos entender o plano da salvação e aplicá-lo no dia a dia. Aplicar os princípios que Jesus ensinou no nosso dia a dia. Aplicar a justiça, a misericórdia, o cristianismo. Porque o ser cristão é ser um imitador de Cristo. Ser cristão nada mais é do que ser um imitador de Cristo, né? Então, quando nós imitamos a Cristo, quando nós temos como prática imitar a Cristo no nosso dia a dia, é como se nós estivéssemos erguendo essa rocha, né? Erguendo esse altar de pedras. Na parte de quinta-feira,
ansiando por sua esperança. E aí ele nos pede para ler Josué capítulo 18, verso 1 e 2, e ele fala ali do momento em que as primeiras tribos já assumiram o seu território. Josué já tinha feito aquele sorteio, né, distribuindo o território para cada tribo. Cada tribo já havia sido determinado onde elas deveriam assumir, porém, somente as 2 primeiras tribos é que tomaram realmente posse da terra. E Josué, inclusive, repreende ali as outras tribos, dizendo: até quando vocês vão ser negligentes com a ordem do Senhor? Josué 18, verso 3, ele diz assim: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Então, Josué, apesar de que Deus já havia determinado qual seria o território, e Deus já havia dado o seu auxílio, dizendo que estaria à frente, eles ainda negligenciavam a sua tarefa, negligenciavam a sua função no plano. E aí volta a questão inicial, né? A promessa da salvação é uma promessa de que Deus vai realizar, mas, ao mesmo tempo, Deus nos dá meios para alcançarmos o plano que Ele estabeleceu, meios para que nos coloquemos no alcance da graça, meios para que nos coloquemos no local onde a graça de Cristo possa nos salvar de maneira, não só nos salvar da condenação do pecado, mas dos efeitos que o pecado tem sobre nós. E aí que entra o culto familiar, aí que entra a nossa devoção, aí que entra o frequentar os cultos da igreja, a congregação. Então, nós nos colocamos onde Deus nos colocou. Então, existem algumas das grandiosas promessas de Deus que elas se cumprirão independente das nossas ações. Por exemplo, o retorno de Jesus. Eu posso ficar sentado na minha casa sem evangelizar, sem fazer nada, posso negar, nunca mais ler a Bíblia. Jesus vai voltar. O fato é esse, Jesus vai voltar. Isso não depende de qualquer ação minha. No entanto, existem promessas que dependem das nossas ações. Existem promessas que dependem de nós estarmos cientes. Por isso que Josué 1,9, né, que é muito conhecido, Deus fala lá: esforça-te, e eu te ajudarei. Então, a conquista da terra naquele momento era uma promessa de Deus, mas que dependia do esforço deles, dependia de ações deles. Então, a nossa aceitação do plano da salvação depende de ações nossas. Ações para que nós possamos nos colocar à disposição de Deus, para que Deus possa realizar a obra em nós e através de nós. Então, ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos precisar diferenciar isso. Aquilo que depende de nós é aquilo que depende de Deus. A minha vida espiritual não é uma vida boa porque eu faço culto familiar todos os dias. É porque Jesus me salvou, é porque Jesus me alcançou. É por isso que eu vou ao céu. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos dá meios para que possamos tornar a nossa família um altar, tornar a nossa família um memorial, tornar o plano da salvação algo palatável e algo comum no nosso dia a dia. Então, quando nós fazemos isso no nosso lar, quando nós fazemos o culto familiar, quando nós frequentamos os cultos da igreja, quando nós estudamos profundamente a palavra de Deus, quando nós oramos com constância, nós estamos, na verdade, não nos colocando com arrogância sobre os nossos irmãos, falando: eu sou vitorioso espiritualmente porque eu faço essas coisas. Não, pelo contrário. Nós estamos mostrando a nossa dependência de Cristo, dependência daquilo que Cristo pode fazer por nós. No passado, então, Josué ergueu o altar e as pedras como memorial, né? Ou melhor, o santuário, né? Que foi colocado ali.
e as pedras como memorial da lei. Hoje, tudo isso congrega em Jesus. É Jesus que é o cumprimento da lei. Nós não guardamos o sábado conforme a letra da lei, porque a letra da lei só diz o que não fazer. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o que fazer, o verdadeiro sentido do sábado. E nós guardamos conforme Jesus guardou. Indo à sinagoga, não é isso que a Bíblia diz? Lá em Lucas, no capítulo 4, verso 16, verso 31, que era costume de Jesus estar na sinagoga, curar pessoas. Quantos milagres nós vemos na Bíblia que foram realizados no sábado? Então nós vemos que o sábado é um dia de congregar, de aprender mais de Deus, de ensinar a respeito de Deus. É dia de misericórdia, de agir com misericórdia em favor dos outros. Então, Jesus é a lei escrita para nós hoje, é o memorial em pedras. E Jesus é o templo, é onde nós devemos nos encontrar, é onde nós devemos congregar. Nós podemos estar todos juntos no mesmo lugar, mas divididos entre nós. Mas se nós estamos em Cristo, nós estamos verdadeiramente congregando, nós somos verdadeiramente uma igreja. É nele que nós fundamentamos a nossa vida espiritual. Então, esses memoriais que foram estabelecidos, né, no passado, a Páscoa, que hoje é a nossa ceia, né, que elementos da Páscoa foram transformados na nossa ceia, para lembrar de Jesus, é para lembrar com esperança das promessas da sua vinda. A circuncisão, ela foi estabelecida como uma forma de dizer assim, mortifica a tua carne, porque quem realiza é Deus. Lembra que Abraão, ele quis cumprir a promessa pelo seu próprio meio, ou pelo seu próprio membro, né, podemos dizer assim. E em seguida Deus dá a circuncisão, como diz assim, corta o membro, porque quem realiza sou eu. Você já percebeu isso? A circuncisão vem como se fosse uma resposta de Deus. Corta aquilo que você confia. Então, hoje, nós estamos reconhecendo, através da circuncisão do nosso coração, através de nos entregarmos a Cristo, que aquilo que vai ser realizado é realizado por Cristo através de nós, é realizado por Cristo em nós. É nós colocando a nossa dependência em Cristo. Então, que esse memorial, né, o memorial que foi estabelecido no passado, que, como eu disse, já não existe mais, mas hoje nós temos fundamentado a nossa fé em Cristo, que está hoje no santuário celestial intercedendo por nós. E que Deus nos abençoe para que possamos sempre nos lembrar da nossa dependência de Cristo, para que a nossa devoção não seja uma devoção arrogante, mas uma devoção de dependência, como o Alexandre bem disse, de um plano maior que é estabelecido e executado em Cristo. Lúcio? Amém. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu também o Ricardo. Na verdade, os três aqui já responderam as perguntas de sexta-feira. Eu não quis interromper o raciocínio, mas a primeira dizia assim: o que é buscar primeiro o reino de Deus? Né? Isso influencia a sua vida, né? O que o Marcos acabou de falar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é ter essa consciência de que a salvação minha depende unicamente de Deus. E nessa busca diária, nessa busca constante com o eterno, não por rituais frios ou mecânicos, mas por uma busca genuína, né, você vai sendo transformando em caráter e em imagem ao divino. Não que isso vai trazer mérito a ti, mas eu vejo por mim quanta coisa mudou aqui dentro da minha caixola, né? Quanta coisa mudou na sua cabeça estudando a palavra de Deus. Então, assim, é buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Eu queria falar sobre essa última parte sua aí que você falou. Pode falar, Ricardo. Aqui pode dar uma refração aqui da interpretação. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso precisa ser entendido dentro do mesmo contexto do Salmo 26. Isso. Tá? Que diz o seguinte... o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
No original, o Hashem Roi Loessá, existe uma discrepância de sentido muito grande. Por quê? No original, esse que não vai faltar, não vai faltar nada nele. Não é que não vai faltar uma Ferrari, não é que não vai faltar... Exato. Não é que não vai faltar uma Lamborghini, não é que não vai faltar coisas que estão relacionadas a outra lógica, seja a lógica do X, lógica do sistema econômico, lógica do sistema financeiro. Não vai te faltar nada dentro da lógica espiritual. Mateus 6,33 não fala que todas as coisas serão acrescentadas, mas todas estas coisas. O contexto ali, ele falando do comer, beber e vestir, né? Isso, então, por exemplo, no Salmo 21, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar o quê? O que o pastor... É só construir alegoria. É Salmo 23, Ricardo. Salmo 23, o que eu falei? Falou 21. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não vai faltar nada, não vai faltar o quê? O que o pastor faz? O pastor guia, conduz pelo caminho, leva até o pasto, e tem lá algumas possibilidades interpretativas que alguém amplia lá, que alguns interpretam como o Senhor é meu pasto, ou o Senhor é meu alimento, mas é melhor o Senhor é meu pastor mesmo. Porque o pastor que guia a ovelha, ele leva pelo caminho seguro, ele conduz até o alimento, ele conduz até onde é bebida, ele protege do lobo. Então é isso que não vai faltar. O pastor conduz a ovelha no caminho da ovelha, né, Ricardo? Sim. Exatamente, tudo que é pertinente a uma ovelha. A segunda pergunta diz aqui, por que é fácil, né? Acho que foi a pergunta de domingo que o Alexandre respondeu, por que é fácil esquecer o Senhor em meio à correria do dia a dia, né? Quais soluções podem ser propostas aí para que a gente não esqueça o Senhor na correria do dia a dia? Eu acho que é você estabelecer que tipo de relacionamento você quer ter com o seu Criador, sabe? Se é um relacionamento formal, novamente com os seus rituais e ritos que o ser humano vem criar e colocar, ou se realmente é um relacionamento de intimidade, um relacionamento que você está na presença de Deus a todo momento, né? Quer você esteja trabalhando, quer você esteja pedalando, nadando, em qualquer lugar, né? Tem que ter não sei se você tem, né? Mesmo católico, eu tinha essa consciência, né? Que eu fui ensinado quando minha avó morreu. Eu tinha 5 anos e minha mãe falava assim, olha, a avó está lá no céu olhando por você. Então, mesmo criança, nessa ignorância, eu tinha a noção de que onde eu estava, né, às vezes lá nos matos, lá no fundo do sítio, eu sabia que eu nunca estava só, eu tinha sempre a noção de que minha avó, né, estava me olhando, né? Claro que depois a gente aprendeu o estado dos mortos, mas a gente sabe que nosso Deus eterno está sempre olhando por nós. Então é esse tipo de relacionamento que a gente tem que ter com Deus, sabe? Ellen White fala, né, que orar a Deus é conversar como se conversa com um amigo. Então, acho que é esse tipo de relacionamento que você tem que ter com o seu Deus. A todo momento está conversando. Terceiro, a certeza de que Jesus intercede por nós no santuário celestial pode se tornar uma fonte de esperança e de força diária, né? Na verdade, é uma pergunta, né? Pode se tornar uma fonte de esperança e força diária? Com certeza, é uma pergunta retórica, na verdade, né? Essa verdade é significativa hoje, no tempo aí do antítipo dia da expiação, né? Você tem a noção de que o nosso Cristo, nosso Redentor, Salvador, está no céu, intercedendo por nós. Isso te traz esperança, né? Ou te traz medo, temor, né? Aí depende de como você encara, né? Como a gente falou assim, nós estávamos falando, os 3 aqui já colocaram, né? Sobre o plano da redenção, o plano da salvação, que cabe simplesmente a nós aceitarmos. Mas essa aceitação, ela vai nos transformar. Não é uma aceitação assim, eu aceito, mas você não permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração? Não sei, eu tenho dificuldade de entender isso. Eu acho que quando você entra em contato com Deus, não que me torne melhor que o outro, mas me torna melhor do que eu fui ontem. Né, com certeza, esse contato, essa busca com Deus vai me ensinando, assim como, né, o Marcos falou que eu trabalho com ensino. À medida que eu ensino os alunos, a cada aula, eu espero que eles estejam entendendo os porquês, aprendendo, evoluindo. Eu penso, né, e Paulo também afirma, né, que você precisa estar evoluindo
até para não ficar consumindo leitinho e papinha, né? Começar a lidar com conceitos mais complexos, como a gente tenta lidar aqui no Entre Linhas. Bom, pessoal, encerramos por aqui, 1h26 de vídeo. Valeu pela sua companhia, muito importante. Mas, não se esqueça, fica sempre o lembrete, se não é inscrito, se inscreva, deixa um joinha, isso é muito importante para nós, para promover o nosso conteúdo. E nos vemos, então, no 8º vídeo, Gigantes da Fé, Josué e Caleb. Vamos estudar mais um pouco aí sobre estes dois. Antes de eu dar tchau, então, dos 4 dar o tchau aqui, convido, então, o Marcos André, que nos despeça com uma oração. Vamos orar, então. Santo e bom Deus, muito obrigado por mais essa lição, muito obrigado por concluirmos esse estudo e te pedimos pela tua graça que, assim como no passado, o povo, ao invés de confiar na sua própria força, ao invés de confiar na sua capacidade de invadir e de tomar terras, eles se voltaram para o Senhor, se consagraram ao Senhor, se santificaram e assim permitiram que o Senhor agisse através deles. Nós também, Senhor, desejamos que o Senhor, nesse momento, esteja nos separando para o teu ministério, para a tua obra, e que possamos, Senhor, através daquilo que fazemos, daquilo que falamos, através do nosso agir no dia a dia, possamos testemunhar do Senhor. Estabelece, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, memoriais da tua graça, especialmente o memorial do sacrifício de Jesus que foi realizado em nosso favor. Abençoa cada família que nos acompanha e também os nossos familiares. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu colocar os 4 aqui, para todo mundo dar tchauzinho. O pessoal fica esperando os 4 aparecer. Cadê você? Vamos? Aê. Falou, pessoal. Até o 8º vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.